dia. Alguém já chegou a ver a história sobre o Gilgamesh? Alguém conhece essa personalidade? Não, né? Ele foi a primeiro registro histórico sobre pessoa que procurou a imortalidade. Né? Foi 20 anos antes de Cristo, lá na Suméria, no sul do Iraque, né, na região de Mesopotâmia, na cidade chamada Uruk. Ele era uma pessoa que é conhecido como rei dos heróis, né? Então também é o primeiro registro em relação ao herói. E quando o amigo dele, chamado Enkidu, morreu, foi a primeira vez que ele pensou em procurar uma porção da imortalidade. Tá? Primeiro registro histórico, escrito mesmo, né? De pessoa que procurou sobre imortalidade. E ele, inclusive, na história, está descrito que encontrou uma alga marinha que ele entendeu como sendo a porção da imortalidade, mas que foi roubado por uma serpente e acabou que ele não conseguiu a imortalidade e faleceu. Assim como várias pessoas que já procuraram sobre imortalidade, ele foi uma que não conseguiu, né, atingir a imortalidade, embora ele tenha procurado. Esse foi o primeiro registro. Né? E atualmente dizem que muitos bebês que agora estão nascendo viverão 150 anos e daqui a 2 décadas alguém já poderá atingir a idade de 1000 anos. Isso quem falou é Albert Gray em 2016, inclusive ele aparece até no TED Talks, por exemplo, né, fazendo várias palestras em relação a anti-aging, né, em relação às coisas de mortalidade. Esse aqui é a pessoa, né, não sei se ele está querendo imitar o Matusalém, alguma coisa assim, mas é uma pessoa bem atípica mesmo, com barba. E além disso, hoje em dia também tem essas personalidades como Sergey Brin, né, que é o criador de Google, o Larry Ellison, que é o CEO do Oracle. Oracle é aquele que aparece até no filme do Homem de Ferro, né, se você for ver, tem a empresa dele aparecendo lá como sendo uma das empresas maiores. E de fato é uma das empresas maiores dos Estados Unidos. Você vê que pessoas que estão bastante influentes procuram saber sobre a porção da imortalidade até hoje. Isso acontece, né? Como diz o meu tio aqui, todos querem ir ao céu, mas ninguém quer morrer. Isso é uma verdade que a gente consegue visualizar nos dias de hoje. Em relação ao Sergey Brin mesmo, ele até fez um mapeamento genético e descobriu que ele tem uma propensão para ter doença de Parkinson. Então, ele está até procurando a cura do Parkinson e dentro disso, da cura do Parkinson, ele está aproveitando e procurando sobre imortalidade. Ele é um dos investidores que trabalha em relação a isso. Né? Nada mais do que isso, né, Masmura? O dono do Google procurar saída para tudo. Exatamente. Né? Nada mais. Exatamente. Acho razoável. Nesse contexto, a gente vai falar sobre esse artigo de revisão, From Discovery in Aging Research to Therapeutic for Healthy Aging, né? Que é justamente falando sobre o que tem hoje, né? O que sabe hoje sobre a terapia para manter um envelhecimento saudável e sobre o próprio envelhecimento, né? Como que a gente consegue mudar o decorrer do nosso envelhecimento. Esse Judith Cambici, por exemplo, é um dos pesquisadores, né? Essa pesquisa foi publicada no Nature, então é uma pesquisa que foi publicada em uma revista científica bem conceituada, só que o problema é que vários autores aqui, na realidade, têm conflito de interesse, tá? Inclusive, eles são pessoas que estão fazendo desenvolvimentos de medicamentos senolíticos, né, que é medicamento que evita a ter envelhecimento. Então, em relação ao tratamento, a gente tem que ter alguns tipos de filtros. Deixa eu só comentar uma coisa. A gente da geriatria, nós tendemos a negar muito essa questão do envelhecimento por tudo que ele representa, né? A relação de muitas coisas, né, da saúde, até da própria finitude. Mas também a gente não pode ficar atrasado nesses conhecimentos. Né? Foi por isso que a gente trouxe esse artigo e a gente eventualmente discute essas coisas aqui. A gente não pode ficar distante, porque quando aparecer, a gente vai estar sabendo do que se trata, né? Vai estar questionando a eficácia, vai estar trabalhando na eficácia e quem sabe até mesmo usando, caso existam. Né? Então acho que é bem razoável.
Exatamente. Aqui tem a linha de tempo em relação às pesquisas que foram feitas em relação a justamente envelhecimento, né? A primeira pesquisa entra em relação à parte alimentar. Então, falou que a restrição calórica conseguiu aumentar o tempo de vida em animais. Isso foi pesquisa em animais e também foi repetido, por exemplo, em 2004, 2009. Então, uma pesquisa que com certa frequência está sendo feita em relação às alimentações. Já esse pesquisador Medawa, que é um brasileiro que naturalizou na Inglaterra depois para publicar, ele era uma pessoa que relativamente era pessimista, né? E ele fez um estudo genético e foi uma das pessoas que começou com um estudo genético em relação ao envelhecimento. E junto com outro pesquisador que é o Williams, né, ambas conseguiram fazer algumas pesquisas em relação à genética do envelhecimento. Dentro da genética do envelhecimento, já demonstrou que tem alguns genes como o DAF2 e o AGE1, né, que conseguem fazer com que alguns vermes consigam sobreviver 1,5 a 2 vezes mais, fazendo uma pequena modificação desse tipo de genes. Então, em animais já demonstrou que tem como você prolongar a vida em 1,5 a 2 vezes mais. Se a gente pensar que a gente pode viver até 80 anos de idade e conseguir prolongar em 2 vezes, aquele cálculo que foi feito por Aubrey, né, dizendo que pode ser que a gente consiga viver até 150 anos, baseado nisso que ele fica falando. Tá? Claro que daqui a 20 anos ele falando que daria para viver 1000 anos, eu não sei aonde que ele conseguiu encontrar esse tipo de pensamento. E dentro das pesquisas, temos a pesquisa em relação ao gene TOR, a sirtuína, o NAD, que é a vitamina B3, né? Os RAS, que são as proteínas de depósitos que fazem com que pacientes envelheçam. Então, dentro dessas proteínas de envelhecimento, estaria a tau, né? Que é justamente taupatia, pensando em doença de Alzheimer, que a gente já vê em vários pacientes. Corpúsculo de Levy também são proteínas que depositam e que estejam relacionados a envelhecimento. Então, todas as proteínas relacionado a envelhecimento, pesquisas em relação a senolíticos e pesquisas em relação à alteração da mitocôndria, que também é uma das coisas que estão sendo pesquisadas como sendo causas de envelhecimento. Então, em primeiro, a gente vai ver sobre o TOR, né, que é o Target of Rapamycin. Rapamycin é um antifúngico até então, né, que agora está sendo utilizado como sendo terapia para câncer, né, quimioterápico. Então, esse Target of Rapamycin é um dos primeiros genes que foram detectados que a dieta restritiva mudava mesmo geneticamente. Então, em estudos de moscas e mosquitos, eles conseguiram encontrar que realmente a dieta restritiva conseguia diminuir essa exacerbação desse target of rapamycin, fazendo com que os pacientes não, né, que animais consigam sobreviver mais tempo. Para a gente, ainda não tem nenhum tipo de estudos, né? A rapamycina, um medicamento que a gente utiliza em nome de sirolimus. Para quem está na nefrologia, já é uma substância muito bem vista, justamente porque esse sirolimus é utilizado para transplante de rins. É um imunossupressor, né, que é utilizado muitas vezes no transplante de rins, algumas vezes utiliza em transplante de fígado, mas mostrou que aumentava a mortalidade, então já foi retirado, mas atualmente é mais utilizado para transplante de renal. Então já tem uso científico, mas não por esse fim. E o sirolimus é justamente o princípio ativo rapamycina, né, e o sirolimus são os mesmos, né, é o mesmo medicamento com nomes diferentes só. E também existe o everolimus, que é o sirolimus um pouquinho mais evoluído do ponto de vista de efeitos colaterais, que também está sendo oferecido para os pacientes que estão sendo feito transplante renal, né, que já é utilizado para transplante renal, não com motivo de senolítico, mas como que eles alteram a expressão desse target of rapamycin, então acredita-se que tem possibilidade dela servir como senolítico. Ainda foi feito somente estudos com animais que demonstraram alguma certa efetividade e estão querendo passar para os estudos para a pessoa, né? A metformina também parece que trabalha. A metformina já
foi provado, né, assim, para o humano, é um dos únicos medicamentos. Mas também eles acham que atua na realidade em vários processos, a metformina, tanto no TOR, quanto no sirtuína, quanto na mitocôndria. Esse é a metformina, um dos medicamentos que eu considero de fato anti-envelhecimento, se é que eu posso dizer isso, entendeu? Porque até mesmo foi o único que foi demonstrado em ser humano, né? O problema do target alfa-aminopenicilina, sirolimus e everolimus, porque ela é tanto hematotóxico quanto hepatotóxico, até mesmo que é imunossupressor, né? Embora a imunossupressão também possa ser um dos motivos de que a rapamicina fez com que a pessoa sobrevivesse mais tempo. Justamente que uma das ideias é a inflamação crônica que faz com que tenha envelhecimento, né? Uma das teorias. Então pode ser que o motivo também desse target alfa-aminopenicilina fazer com que os animais sobrevivam mais sejam diminuições de inflamação, né? Já em relação aos sirolimus e everolimus para a pessoa, que mostra que talvez isso aumentaria a sobrevida dos pacientes, é que já tem alguns estudos mostrando que o uso de sirolimus ou everolimus por 6 semanas e logo depois você aplica a vacina para a gripe, isso pode fazer com que a efetividade da vacina da gripe aumente e muito. Então, talvez se você oferecer em curto prazo em dose pequena, a dose foi metade da dose que é oferecido normalmente, né, para tratamento com imunossupressor do transplante de rim, então pode ser que ela aumente a efetividade das vacinas. Se ela realmente tem o poder de aumentar a efetividade da vacina, talvez isso que esteja ajudando com que tenha aumento da sobrevivência. Para o ser humano, já tem um estudo em relação a vacinas, né? Aumento da efetividade de vacina depois de 6 semanas de uso desses medicamentos imunossupressores logo depois de utilizar a vacina. Temos também a substância chamada sirtuína, né? Que é o que alteraria a sirtuína. São duas substâncias, né? Que é o resveratrol, que é um polifenol que existe em alguns tipos de alimentos. Dentro dos alimentos que existe o resveratrol é justamente as uvas. Tanto é que tem alguns estudos que falam que vinho tinto numa dose baixa, né, semanal de 2 a 4 taças por semana, pode aumentar o tempo de vida dos pacientes, comparando o tempo de vida das pessoas que realmente tomam vinho em quantidade moderada, né? Comparando com pessoas que não tomam, talvez isso, na realidade, mostraram que tem maior sobrevida, né? Então talvez isso é um dos fatores por motivo desse resveratrol. Então estão fazendo pesquisa em relação a especificamente resveratrol, se realmente isso causaria um anti-aging, né? E essa substância SERT 2104, numa dose de 250 a 500 miligramas, também está sendo feito o estudo em relação a essa substância que atuaria sobre a sirtuína, que atualmente é um medicamento que está sendo pesquisado para o tratamento de psoríase. Ela está mostrando uma efetividade muito boa para tratar a psoríase, que é uma doença inflamatória dermatológica. Também talvez porque está tratando a doença de base aumenta a sobrevida do paciente, né? Mas de qualquer forma ela também, o princípio ativo dela é justamente a atuação sobre sirtuína para diminuição da inflamação da pele do paciente. Talvez isso também vai ser pesquisado em relação ao anti-aging, possa mostrar que diminua aumenta o tempo de vida do paciente, né? Assim como a sirtuína, como o NAD, ambas também ela modifica de acordo com a qualidade do sono do paciente. Então, o sono bem feito também mostra que pacientes que têm maior qualidade de sono mostram também que tem uma vida melhor, mais saudável e tem maior tempo de vida. Os pacientes, justamente porque o sono atua tanto na sirtuína quanto no NAD, né? Então, tem estudos mostrando que o sono também é benéfico. Dos alimentos, além da sirtuína, também o NAD, que é a vitamina B3, né, que é a niacina. A vitamina B3 já tem bastante em alimentações como abacate, peixes vermelhos como atum, salmão, sardinhas, né, e alguns tipos de nozes contêm a vitamina B3 e ela também está associada a uma maior longevidade.
A vitamina B3, na realidade, existe a nicotinamida e a niacina, né? Tem duas formas de vitamina B3. A niacina está associada a uma diminuição de colesterol dentro do corpo do paciente, aumento de colesterol bom, então talvez esse seja um dos motivos também que tenha melhora no tempo de vida do paciente. E a nicotinamida está associado à diminuição de alguns tipos de câncer. Câncer de pele, por exemplo, atualmente dermatologistas utilizam bastante as doenças de pele que causam câncer de repetição, né, como xeroderma pigmentoso, por exemplo, utiliza a nicotinamida para prevenção de câncer de pele. Então, a nicotinamida já tem estudos mostrando prevenção de câncer. Então, talvez esse seja um dos motivos que tenham maior sobrevida nos pacientes, né? Então, são essas alimentações que têm mais estudos em relação ao anti-aging. Já em relação ao sono também, além de a vitamina B3, além do sirtuino, também atua sobre os FASP, que justamente são Senescence Associated Secretory Phenotype Proteins, né? Então são proteínas que estão associadas a fenótipos de envelhecimento, que é justamente proteínas deletérias como o corpus de Levy e tal. A gente sabe que o sono ela tem uma capacidade chamado processo glifágico, que você diminui o tamanho das células cerebrais, fazendo com que tenha passagem melhor das proteínas deletérias do nosso corpo para o sangue, para poder eliminar pela urina, por exemplo, né? Então isso pode ter um fator que diminui a progressão de algumas doenças associadas a proteínas deletérias, né? Consegue limpar as proteínas deletérias do nosso corpo. Então a qualidade do sono está demonstrando ser muito importante para evitar ter um envelhecimento. E já existe os que o povo chama de senolítico. Basicamente, o que o povo chama de senolítico é a associação de medicamentos, como se fosse coquetel de medicamentos que possam causar diminuição do envelhecimento. Assim como no HIV, por exemplo, que só um medicamento não resolveu e precisou de fazer coquetel, aí agora eles estão fazendo pesquisas de coquetel anti-aging, né? Coquetel anti-envelhecimento. E dentro do coquetel anti-envelhecimento estão sendo feitas a pesquisa de coquetel de desatinib junto com cercetina. Cercetina, na realidade, é um flavonoide que encontra, por exemplo, na cebola roxa e também naqueles alimentos como uva, cranberry, que é justamente aqueles alimentos que a gente já falou que tem efeito sobre sirtuína que diminuiria em relação ao anti-aging. Além da sirtuína, também tem a cercetina que pode estar associado ao processo de envelhecimento do paciente, né? O desatinib é também um imunossupressor quimioterápico utilizado para leucemia, tá? Claro que eles estão fazendo pesquisa em dose baixíssima, não em dose quimioterápica, né? Então, essa associação também está sendo promissor para a possibilidade de anti-aging. Em relação à leucemia também é uma das coisas interessantes, porque a leucemia é uma das principais doenças que é causada, por exemplo, por agrotóxico, né? Então, na realidade, o que eles estão fazendo é uma prevenção contra agrotóxico, utilizando o medicamento junto com o flavonoide, que justamente tem alimentações que contêm bastante agrotóxico. Então, é um coquetel justamente para tentar eliminar, combater um com o outro. Já em relação à mitocôndria, a metformina é um dos medicamentos que está mais associados à atuação sobre a mitocôndria, mas como eu disse, a metformina está associada também aos outros fatores para envelhecimento, né? A metformina é o medicamento que tem melhor evidência em relação a envelhecimento. Isso, o efeito dela sobre a respiração mitocondrial e insulina já foi comprovado, e isso faz com que tenha melhora em relação ao tempo de vida, e já tem estudo que compararam pessoas com diabetes mellitus na fase inicial, onde está utilizando metformina, né, e só precisou de utilizar metformina durante várias décadas, comparando com pessoas que não têm diabetes, que tenham mais ou menos o mesmo padrão de vida. Então compararam gente que tem diabetes com gente que não tem diabetes, e a pessoa que tem diabetes viveram mais do que as pessoas que não têm diabetes. Isso foi uma coisa meio contrassenso, né? A gente acha que ter uma doença faz com que a pessoa faleça com mais facilidade, mas em específico, as pessoas que têm diabetes, que utilizavam metformina, viviam mais do que pessoas que não tinham sequer diabetes e tinham a mesma qualidade de vida, mesmo padrão de vida, né? Então já tem, e isso foi feito um estudo em humano. Então realmente é um dos poucos estudos que foram feitos em humanos, né? Que demonstrou que realmente a metformina fez com que vive mais, né?
E aqui é uma frase do nosso ilustríssimo professor, né? Veja bem, vai com calma, seja moderado, não suspenda todos os medicamentos na primeira consulta, principalmente em relação à metformina, né, que a gente está falando. Então, talvez a metformina realmente seja um dos medicamentos que vale a pena, né, do ponto de vista de senolítico, do ponto de vista de evitar o envelhecimento precoce dos nossos pacientes. Ainda não tem estudos da metformina em relação aos pacientes saudáveis, que não têm diabetes. Então, realmente não tem nada que sustente você utilizar o metformina em paciente que não tenha diabetes, né? Mas, no entanto, né, já tem estudos que estão tentando fazer isso. Então, já tem estudo chamado TAMI, né, que está tentando procurar o efeito da metformina sobre pacientes que não têm diabetes. Então, já estão sendo feita essa pesquisa que ainda vai demorar um pouquinho para ter o resultado, né? E também em relação a antioxidantes, diziam até então que antioxidantes, já que para não envelhecer as células, né, antioxidantes foi demonstrado em células que não envelheça. No entanto, quando foi tentado essa pesquisa em pessoas, né, com ômega 3, vitamina E e demais antioxidantes, não mostrou evidência que melhorava em relação à mortalidade ou envelhecimento dos pacientes. Então, é essa coisa, né? Por mais que mostre em células, por mais que mostre em animais, não necessariamente os humanos vão ter alguma efetividade. Então, todos esses estudos que a gente falou até agora, talvez não tenham efetividade para humanos. O único que demonstrou mesmo que tem a efetividade para humanos foi a metformina. E moderação é tudo, segundo, até em relação a esse artigo, né? Eles falam que é a parte de moderação, principalmente se a gente quer que o paciente tenha um envelhecimento saudável, então a gente tem que pensar em tratamento de doenças crônicas. Então, prevenção e tratamento de doença crônica também é uma das melhores formas de manter o paciente mais tempo de vida e com um envelhecimento saudável, né? Dentro disso está o exercício físico, né? O exercício físico também demonstrou que tem efetividade tanto em sirtuína, tanto em TOR, tanto na insulina, né? E tanto na mitocôndria. Então, com todos esses fatores mostraram. Só que o exercício tem um porém, tá? Tem alguns estudos mostrando que exercícios em dose altíssima, como justamente atleta, envelhece mais cedo. Então, tudo que a gente está falando é moderado. Vamos pensar em moderação em relação ao tratamento. Tanto em moderação em relação ao tratamento de metformina, quanto exercício, quanto alimentação. Nada em excesso, né? Mostra que realmente tem algum tipo de atuação sobre o melhor envelhecimento. Outra coisa, né, o exercício, você vê, a gente pega muito jovem assim, ele trabalha demais, super estressado, aí o horário que ele tem para academia é à noite, tipo 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu vejo um monte de gente assim. Aí ele faz exercício, libera um monte de endorfina, um monte de adrenalina. Aí vai para dormir que horas? 1 hora da manhã, aí acorda cedo. Ou seja, ele está procurando 6 com meia dúzia, né? Exatamente. Melhorou aí o exercício e piorou o sono. Mas piorou o sono, que eu diria que talvez seja um dos aspectos mais importantes. Sim. Então, conclusão, para uma vida longa, por enquanto, o que se sabe é que tratamento e acompanhamento de doenças crônicas é efetivo, né? É o que a gente faz no dia a dia com o geriatra. Medidas não farmacológicas como a alimentação que contém resveratrol, quercetina e vitamina B3 e esporte também, uma quantidade moderada, melhora em relação à qualidade de vida e envelhecimento do paciente. E de medida farmacológica, o único que mostra algum efeito sobre pacientes com diabetes, né? É a metformina. Ou a resistência à insulina, né? Mas esse estudo, pelo menos que o autor trouxe, ele não trouxe sobre a resistência à insulina não, só foi realmente diabetes da fase inicial, o que está descrito, né? Não sei se realmente entrou algum tipo de resistência à insulina, porque eu não peguei o próprio artigo para ver como que é. Certo? Então, e finalmente, ignorância mata, né? Aqui eu peguei uma frase do 2 Coríntios 3,6. Eles não capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. O problema da ignorância é que normalmente as pessoas ignorantes lêem alguma coisa e utilizam aquilo como ferro a fogo. E, justamente assim como exercício físico ou essas alimentações e medicamentos, se a gente utilizar de ferro a fogo, a letra vai matar. O que você leu dizendo que aquilo seja bom pode matar a pessoa. E agora em relação ao provérbio 1:5, se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação.
Então, uma das coisas também que melhoraria na realidade, o que é mais importante, é a gente realmente ter um discernimento correto em relação ao que a gente está lendo, né? Isso, para a gente utilizar isso na prática e servir realmente como um método para aumentar a longevidade dos pacientes. Em suma, eu aconselho aos nossos pacientes para procurar um geriatra para poder fazer isso para eles.